Olá pessoal, seguindo a nossa série de vistos não imigrantes, vistos de trabalho temporário não imigrante, vamos falar hoje sobre o visto de trabalho religioso, o visto R1. Fiquem ligados. Então pessoal, seguindo nossa série de vistos temporários de trabalho, temos aí o visto religioso que você pode obter para trabalhar nos Estados Unidos de acordo com a sua vocação religiosa, seja qual for a sua religião, tá? A única coisa é que esse visto tem que ser pedido por uma instituição religiosa que é reconhecida pelos Estados Unidos como uma instituição religiosa, que tem inclusive o certificado de isenção fiscal, que é o chamado 501C3 do IRS, que é o Internal Revenue Service. Então, esse grupo, essa organização tem que ser certificada pelo IRS como uma organização sem fim lucrativo para missão religiosa. E o seu trabalho que vai ter nos Estados Unidos deve ser um trabalho também religioso, tá? Essa modalidade de visto de trabalho tem algumas peculiaridades que a gente não tem em outras modalidades. Por exemplo, quando você vem com esse visto, no caso o R1, você só pode ter na sua intenção uma vocação religiosa. Você não pode vir para trabalhar com mais nada que seja fora da área da religião, tá? Então o trabalho tem que ser apenas o trabalho missionário, religioso, a sua vocação religiosa, tá? Um outro critério interessante também é que você pode ser remunerado ou não, tá? Então, se você vai ser remunerado pela sua igreja ou a sua instituição religiosa que vai trazer você para cá, nesse caso tem que ser demonstrado para a imigração como e quanto vai ser pago para você pelos seus serviços religiosos. E se você não vai ser salariado, não vai ter salário, não vai ser assalariado no caso, não vai ter salário, tem que demonstrar como você vai se manter aqui, né? Como o seu empregador, a sua instituição religiosa vai custear a sua existência aqui nos Estados Unidos, né? Então isso vai ter que ser bem demonstrado. E a imigração, inclusive, às vezes eles fazem inspeção no site onde a igreja está localizada, né, para ver se está tudo ok, está tudo certinho mesmo. Então, eles fazem essas investigações. Então, você, para qualificar para esse visto, você que é trabalhador religioso, tem que demonstrar que você está associado a essa organização por pelo menos 2 anos, tá? Antes de vir para os Estados Unidos. E você tem que mostrar também que, bom, se você vai trabalhar como um ministro, ou vamos dizer assim, como um pastor, algo assim, você tem que mostrar que tem um certificado de ordenação, ou tem às vezes um curso de teologia, ou alguma coisa que a religião que você participa, a qual você participa, exija para que uma pessoa trabalhe como pastor, tá? Se o trabalho religioso não envolve o trabalho de pastor, e sim um trabalho de suporte da igreja, alguma coisa assim, nesse caso não precisa provar isso, mas tem que demonstrar as suas atividades que vão ser feitas, que vão ser exercidas para a igreja, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que estudar em cada caso, quando você não vem aqui necessariamente para ser pastor. Eu já vi inclusive R1 para ministro de louvor, as pessoas que fazem parte da banda da igreja. Então já vi todo esse tipo de situação aqui, mas cada caso tem que ser analisado individualmente, porque não é como se diz, one size fits all. Então a gente precisa realmente ver se a sua situação vai se encaixar nisso, tá? No critério que a gente falou antes, de a instituição religiosa demonstrar que tem isenção fiscal, se não tiver, mas tiver afiliação com uma outra entidade, uma outra igreja que tem isenção fiscal, pode também fazer o processo. Ou se for uma entidade que é non-profit, quer dizer, sem fins lucrativos, que é ligada a uma instituição religiosa que não tem fim lucrativo também, que tem um certificado de isenção. Então, o certificado pode ser diretamente da igreja que está aplicando para você, ou pode ser de uma outra igreja que está afiliada à igreja que está aplicando a você, tá? Então, isso aí a gente tem que ver com calma também, se o caso não estiver bem fácil da migração entender, para a gente poder preparar a documentação de forma correta e o caso ser apresentado com sucesso, tá?
O visto R1, no caso, pode ser dado por, no máximo, a primeira vez, no máximo 30 meses, e pode ter uma extensão de mais de 30 meses. O máximo que você pode ficar no R1 é 5 anos, que são 60 meses. Isso apenas conta o tempo que você está fisicamente presente nos Estados Unidos, ou seja, se você passar um tempo fora desses 5 anos, vamos supor que você passe aí entre idas e vindas, você passa um ano contado fora. Então você pode pedir mais um ano depois e teria, no caso, 6 anos desse visto R1, sendo que você passou só 5 anos fisicamente presente nos Estados Unidos. Tá? O visto R1, ele pode também ser usado quando a pessoa estiver aqui nos Estados Unidos já, depois de já ter um tempo aqui trabalhando com esse visto, a igreja pode inclusive pedir o seu green card através do Special Immigrant Religious Worker Visa. Então essa petição, que é o formulário I-360, pode ser protocolada e você pode sair do R1 para viver como residente permanente nos Estados Unidos, mas tendo começado com o visto R1. E o visto R1, como eu falei antes, apenas para a vocação religiosa. Os dependentes do R1, que no caso são esposo, esposa e filhos até 21 anos, podem vir com o R2, que vai ter o mesmo tempo de duração do R1, que é o principal beneficiário. Tá? O visto R1, ele não é um visto dual intent, como outros vistos, como o O1, como o H1B, como o L1. Então, você não pode ter intenção de viver permanentemente nos Estados Unidos, você tem que ter intenção de retornar ao seu país quando o seu status de R1 acabar, né? Mas o fato de você entrar com uma petição de imigração não é o motivo único para a imigração negar esse processo. É parecido com aquele visto de investidor E1 e E2, onde você não tem o dual intent reconhecido, mas a imigração não nega os processos de ou a mudança de status ou extensão do R1, somente porque uma petição de imigrante, como o formulário I-140 ou I-130, foi protocolada a seu favor. Tá? Então esse fator sozinho não pode ser suficiente para a imigração negar a sua extensão. Então eles têm que inventar alguma outra coisa lá se eles quiserem negar realmente, né? Mas não somente esse motivo. O visto R1 pode ser uma boa alternativa para você que vem trabalhar na sua vocação religiosa, mas não quer dizer que para conseguir o green card você tem que fazer realmente um processo pelo I-360, pelo Special Immigrant Religious Worker. Você pode ter um R1 e, por exemplo, uma empresa oferecer um EB3 para você, para conseguir o green card, você pode qualificar até para um EB2, ou, por exemplo, o seu cônjuge, né, o seu esposo ou sua esposa, pode qualificar para o EB3 ou para o EB2, enquanto você está aqui no R1 e esse cônjuge está no R2. E pode ser feito o processo dessa forma também. Então, são alternativas para quem quer vir para aqui antes, quem pode vir para aqui antes, quem tem essa qualificação e tem a organização que vai fazer a petição em seu favor, e o R1 sendo aprovado é uma boa forma de você estar no país exercendo a sua vocação religiosa. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem muito mais detalhes sobre o R1 que a gente não vai falar aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas numa consulta, obviamente, que a gente vai abordar todos os aspectos do R1. E se você tiver mais interesse, agende uma consulta com a gente e subscreva o nosso canal, se não subscreveu ainda, e aperte o sininho para ser notificado quando a gente subir um vídeo novo. Tá? Obrigado pela participação, pessoal, e até a próxima. Tchau!